Prepare-se para se surpreender com o luxuoso conjunto de mesa de Napoleão. Este incrível serviço de porcelana foi encomendado por Napoleão Bonaparte e reflete seu amor pelo luxo e pela grandeza. Feito no início do século XIX, o conjunto é adornado com padrões elaborados e detalhes em ouro, destacando a elegância imperial. No entanto, houve uma reviravolta. Os convidados eram, na verdade, proibidos de usar essa magnífica louça, o que é irônico, considerando que muitos deles eram soldados famintos, precisando de comida. Em vez de desfrutar de pratos requintados em belos pratos, esses soldados muitas vezes permaneciam com fome, cercados apenas por uma ostentação luxuosa. Este conjunto luxuoso lembra o forte contraste entre o desperdício e a dura realidade da guerra. Imagine um jantar à mesa, cheia de pratos lindos que você não pode tocar. Uma visão fascinante da história que levanta questões sobre prioridades e a experiência humana em tempos turbulentos. Você sabia que as missões Voyager foram perfeitamente planejadas? As sondas Voyager, lançadas na década de 1970, aproveitaram um raro alinhamento planetário que ocorre apenas a cada 175 anos. Esse alinhamento permitiu que as sondas seguissem o caminho mais eficiente até Netuno, reduzindo o tempo de viagem de 30 anos para apenas 12. Durante sua incrível jornada, as Voyager visitaram não só Netuno, mas também Júpiter e Saturno, coletando uma quantidade enorme de dados e imagens impressionantes. Por que esse alinhamento foi tão importante? Ele dependia das posições de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que se alinharam da maneira certa, permitindo o uso da assistência gravitacional para acelerar a viagem. O planejamento inteligente dos cientistas nos permitiu explorar os planetas externos sem esperar séculos. Não é incrível como o tempo e o alinhamento cósmico podem influenciar nossa compreensão do universo? Um fato interessante sobre o nome original do Xbox. O console de jogos que conhecemos hoje como Xbox começou com um nome bem mais longo, DirectX Box. Esse nome destacava a poderosa tecnologia gráfica Microsoft DirectX, criada para dar uma vantagem sobre os principais concorrentes, o PlayStation da Sony e os consoles da Nintendo. No entanto, quando a data de lançamento se aproximava em 2001, a Microsoft percebeu que um nome mais curto e fácil de lembrar seria mais atraente para os jogadores. Assim, eles simplificaram o nome para Xbox, que se mostrou uma decisão inteligente e memorável. Com o lançamento, os jogadores conheceram o revolucionário jogo Halo, que não só mostrou as capacidades do console, mas também mudou a forma como as pessoas viam os jogos multiplayer. Halo se tornou um fenômeno cultural, envolvendo os jogadores em batalhas épicas, tanto online quanto no sofá com amigos. Esse momento-chave na história dos jogos ajudou a estabelecer o Xbox como um grande jogador no competitivo mundo dos videogames, mudando para sempre o cenário do entretenimento interativo. Adivinhe o que realmente move nossos antigos átomos humanos? É surpreendente perceber que os átomos que formam nossos corpos têm mais de 13,7 bilhões de anos. Essa idade incrível significa que os elementos fundamentais da nossa existência se formaram durante o Big Bang, um evento que ocorreu logo após o início do universo. Quando olhamos para as estrelas brilhando no céu noturno, estamos vendo os vestígios daqueles primeiros momentos que moldaram o universo. Hidrogênio e hélio que surgiram do Big Bang preencheram o cosmos, e ao longo de bilhões de anos, esses elementos se uniram e se transformaram em processos infinitos, levando à formação de estrelas, planetas e, finalmente, da vida. Portanto, quando você pensa sobre sua própria existência, lembre-se de que você está conectado a uma grandiosa história cósmica. Esses átomos viajaram através do tempo e do espaço, fazendo parte de majestosas estrelas e nebulosas, antes de se tornarem parte de você. Não é inspirador pensar que cada respiração sua o liga à mais profunda história do universo? Acredite ou não, a cocaína fez parte do orçamento de Os Irmãos Cara de Pau. Durante as gravações deste filme cult de 1980, uma despesa inusitada foi incluída no orçamento: o uso desse narcótico polêmico. O filme, estrelado por John Belushi e Dan Aykroyd, falava sobre diversão, música e travessuras, mas foi feito em uma época em que a cultura das drogas estava em alta em Hollywood. Embora o valor destinado ao uso nas filmagens fosse para adereços, ele reflete o estilo de vida selvagem que cercava a produção. A equipe frequentemente enfrentava desafios, e alguns acreditavam que a cultura das drogas estimulava a criatividade ou ajudava a lidar com o estresse.
Felizmente, o legado do filme está mais ligado à música inesquecível e à comédia do que ao lado obscuro de sua história nos bastidores. Como um filme tão clássico pôde surgir de uma época tão caótica? Porque Atena tem uma coruja. Na Grécia Antiga, a sábia deusa Atena frequentemente carregava uma coruja no ombro, simbolizando sabedoria e perspicácia. Não é apenas um acessório fofo. A coruja representa a habilidade única de ver a verdade que outros podem perder. Atena, venerada como deusa da sabedoria, estratégia e guerra, incorpora qualidades de inteligência e clareza. O olhar atento da coruja era considerado uma metáfora para a compreensão necessária, tanto em batalhas quanto na tomada de decisões. Essa conexão estreita fez da coruja um poderoso símbolo em moedas antigas e na literatura, representando conhecimento. Mesmo hoje, a coruja é associada ao aprendizado e à inteligência. A relação entre Atena e a coruja mostra como as culturas antigas frequentemente usavam animais para expressar ideias complexas, lembrando-nos de que os símbolos podem carregar significados profundos que ressoam ao longo da história. Um fato interessante sobre as gazelas. O comportamento das gazelas, conhecido como stotting, é uma tática de sobrevivência surpreendente que mostra a incrível agilidade do animal. Quando uma gazela vê um predador, ela não apenas foge. Em vez disso, ela salta alto no ar, muitas vezes girando em um espetáculo impressionante. Esse salto, chamado de stotting, confunde o predador, fazendo-o duvidar se a gazela está ferida ou apenas brincando. É um movimento astuto que pode dar à gazela um tempo precioso para escapar. Cientistas acreditam que, quando os predadores veem essa apresentação enérgica, eles podem reconsiderar a perseguição, pensando que estão lidando com um alvo mais saudável e difícil. As gazelas usam essa tática principalmente quando avistam predadores como chitas ou leões, destacando a importância da criatividade no mundo animal. Assistir a uma gazela fazendo stotting não é apenas um espetáculo bonito, mas também um poderoso lembrete das estratégias de sobrevivência da natureza. Descubra o que realmente afeta a clareza da sua visão. A córnea, essa camada transparente na frente do seu olho, recebe oxigênio de uma forma surpreendente. Em vez de depender de vasos sanguíneos como outras partes do corpo, a córnea absorve oxigênio diretamente do ar ao seu redor. Essa característica incrível mantém sua transparência e nos permite ver o mundo com clareza. Mas há um porém. Quem usa lentes de contato precisa ter cuidado especial. Se as lentes bloquearem esse fluxo importante de oxigênio, isso pode causar desconforto e até danificar a córnea. Por isso, é fundamental cuidar da higiene das lentes e seguir o cronograma recomendado de uso. Um bom cuidado é a chave para manter seus olhos saudáveis e sua visão clara. Então, da próxima vez que você piscar, aprecie como sua córnea trabalha arduamente para manter sua visão nítida, respirando o ar ao seu redor. Você já se perguntou por que o comércio triangular britânico foi tão impactante? Esse sistema complexo de comércio, que prosperou nos séculos 17 e 18, moldou significativamente a riqueza da Grã-Bretanha e alterou a dinâmica do comércio global. O comércio triangular consistia em 3 rotas principais. Navios britânicos transportavam produtos manufaturados, como tecidos e utensílios de metal, para a África em troca de pessoas escravizadas. Esses cativos enfrentaram condições horríveis durante a viagem pelo Atlântico até as Américas, onde foram forçados a trabalhar em vastas plantações de açúcar. Essa indústria brutal buscava atender a crescente demanda por açúcar na Europa, gerando imensos lucros para os proprietários das plantações. Após uma colheita bem-sucedida, os navios retornavam à Grã-Bretanha carregados de açúcar, melaço e rum, enriquecendo os comerciantes e fortalecendo a posição da Grã-Bretanha como um consumidor dominante. No entanto, o comércio causou impactos devastadores nas sociedades africanas, provocando deslocamento e agitação social que reverberam até hoje. O legado do comércio triangular revela conexões complexas entre comércio, colonização e direitos humanos, levantando questões importantes sobre as dimensões éticas do comércio e suas implicações para o nosso mundo. Você já se perguntou por que Johnny Cash soava tão autêntico? Johnny Cash teve apenas 3 aulas de canto em sua jornada rumo à fama, e sua professora logo percebeu que ele tinha algo especial. Em vez de tentar transformá-lo em um cantor tradicional, ela o incentivou a abraçar seu estilo natural. Essa decisão foi crucial,
permitindo que Cash mostrasse seu charme vocal único e cheio de sinceridade. Sua voz transmitia emoções reais e histórias, cativando fãs de diferentes classes sociais. Como ele não mudou seu som, os ouvintes sentiam uma conexão genuína com ele, o que o destacou na indústria musical. Essa abordagem nos mostra que, às vezes, menos é mais quando se trata de talento. A história de Cash nos lembra que desenvolver sua voz única pode levar a um sucesso extraordinário. Então, e se você deixar seu verdadeiro eu brilhar, em vez de seguir a multidão? Você sabia que a tinta invisível tem uma história rica? Ao longo dos séculos, espiões usaram truques engenhosos para se comunicar sem serem descobertos. E um de seus métodos favoritos eram as tintas invisíveis. Normalmente, escritores usavam ingredientes como suco de limão ou leite para criar mensagens secretas. À primeira vista, essas notas invisíveis pareciam vazias, mas com um pouco de calor, como aproximá-las da chama de uma vela ou usar um ferro de passar, as mensagens ocultas apareciam magicamente. Essa técnica não era apenas para diversão. Ela desempenhou um papel importante em estratégias militares e operações secretas, permitindo que espiões compartilhassem informações valiosas sem chamar a atenção dos inimigos. Ela adicionava um elemento de emoção e intriga. Imagine a emoção de receber uma nota secreta que só podia ser lida em certas condições. Hoje, ainda vemos o legado da tinta invisível em sistemas de segurança modernos, lembrando-nos de como criatividade e ciência frequentemente andam de mãos dadas no mundo da espionagem. E se eu disser que a acupuntura pode reduzir seu apetite? Na medicina tradicional chinesa, a acupuntura atua em pontos específicos para ajudar a equilibrar a energia do seu corpo. Um dos pontos principais, localizado na área próxima à orelha, é considerado muito eficaz para controlar o apetite. Estimular esse ponto pode diminuir a sensação de fome, facilitando para quem tenta controlar o peso. Esse método tem chamado a atenção como uma forma natural de controlar o apetite, oferecendo uma alternativa potencialmente eficaz às dietas tradicionais e métodos de emagrecimento. Em vez de pegar uma segunda porção ou fazer um lanche, um leve toque nesse ponto da orelha pode ajudar. Muitas pessoas tiveram sucesso ao combinar a acupuntura com outras mudanças saudáveis no estilo de vida, tornando essa abordagem completa e digna de pesquisa. Você está pronto para experimentar essa prática antiga para lidar com seus desejos? E se eu contar a vocês sobre os rituais selvagens da Lupercalia? Este antigo festival romano, celebrado em meados de fevereiro, era bem diferente do Dia dos Namorados que conhecemos hoje. A Lupercalia era dedicada à fertilidade e, curiosamente, os homens usavam peles de cabra. Eles corriam pelas ruas, brincando e batendo nas mulheres com tiras de pele de cabra, o que era visto como uma forma de aumentar a fertilidade e atrair sorte. Pode parecer estranho hoje, mas para os romanos, isso era uma parte importante das celebrações da primavera. Ao contrário dos cartões e chocolates que damos atualmente, a Lupercalia era uma festa barulhenta que destacava a profunda conexão dos romanos com a natureza e a fertilidade. Com o tempo, o festival foi se apagando e se transformou, abrindo caminho para tradições mais suaves, que agora associamos ao amor e ao romance. Não é incrível como os costumes mudam ao longo dos séculos, mantendo ecos de seu espírito original? Em novembro de 2012, o policial de Nova York, Lawrence Di Primo, ficou famoso por seu ato generoso ao comprar botas quentes para um morador de rua em Times Square, que estava descalço. Di Primo não apenas comprou as botas, ele mostrou como a compaixão pode inspirar os outros. O gerente da loja ofereceu um desconto na compra, demonstrando a beleza das boas ações. Um turista que passava fez uma foto desse momento tocante, que logo se tornou viral nas redes sociais, chamando a atenção para a dedicação de Di Primo. Seu simples gesto de bondade lhe rendeu amplo reconhecimento, mas o policial guarda o recibo como um lembrete pessoal do poder da compaixão em nosso dia a dia. Essa história nos ensina que até mesmo pequenos atos podem criar ondas de bondade no mundo. O que você faria em uma situação assim? O que deu errado nas ações do governo do século XVIII? O século XVIII foi um período de grandes mudanças e agitações, e muitas ações do governo foram criticadas por erros graves. Historiadores afirmam que esses equívocos tiveram um impacto profundo e duradouro na sociedade, moldando a percepção do poder por séculos. Por exemplo, a negligência em relação aos crescentes problemas da população levou a um abismo entre os cidadãos e seus líderes.
Eventos como a Revolução Americana mostraram como reclamações ignoradas podem provocar agitações em massa, afetando a forma como os futuros governos se comunicam e garantem transparência para com os cidadãos. Essas observações críticas nos lembram que as decisões do governo podem impactar profundamente as estruturas sociais, as relações e a confiança das pessoas a quem serve. Ao refletirmos sobre os governos do passado, podemos nos perguntar: que lições podemos aprender para melhorar a situação política atual? Você já se perguntou por que a Califórnia treme tanto? A Califórnia é um dos lugares mais ativos em termos sísmicos do mundo, com mais de 100 mil terremotos ocorrendo todos os anos. A maioria deles é pequena, frequentemente registrada, abaixo de 3.0 na escala Richter, e passa despercebida pelos moradores ocupados. A razão para esses tremores constantes está na localização da Califórnia ao longo do Anel de Fogo do Pacífico, onde placas tectônicas se encontram e criam tensão na Terra. O famoso Falha de San Andreas desempenha um papel crucial nesse processo, sendo conhecida por seus poderosos terremotos. Os californianos, acostumados a tremores ocasionais, costumam verificar seus kits de emergência após um forte abalo. Cientistas estudam a geologia única da região para melhorar nossa compreensão dos padrões de terremotos e aumentar a segurança da população. Com uma frequência tão alta de atividade sísmica, estar informado e preparado é essencial para todos que vivem neste estado dinâmico. Você sabia sobre o misterioso Clube 27? Este clube é formado por músicos lendários como Kurt Cobain, Jim Morrison e Jimi Hendrix, que todos faleceram aos 27 anos. Essa coincidência assombrosa tem intrigado fãs e pesquisadores por décadas. Cada um desses artistas deixou uma marca inesquecível na música. Cobain se tornou a voz de uma geração com o Nirvana, Morrison revolucionou o rock com o The Doors, e Hendrix trouxe um som completamente novo para a guitarra. Suas mortes precoces, frequentemente ligadas à luta contra a fama, dependências e depressão, geram especulações sobre o que os conecta além da música. Alguns veem isso como uma maldição, enquanto outros enxergam um trágico lembrete da pressão enfrentada por jovens artistas. As histórias do Clube 27 continuam a inspirar documentários, livros e discussões, chamando a atenção para a saúde mental na arte. Existe uma mensagem oculta por trás de seus destinos semelhantes? Talvez essa pergunta mantenha vivo o legado desses músicos, lembrando-nos da importância de valorizar sua contribuição enquanto refletimos sobre as dificuldades que enfrentaram. Incrível, mas é verdade. Porcos causaram uma guerra. A Guerra dos Porcos foi um conflito curioso entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, que começou por causa de um porco que comia batatas em 1859. Na ilha de San Juan, que ambos os países reivindicavam, um britânico descobriu que sua colheita estava ameaçada por um porco vagabundo, pertencente a um colonizador americano. Irritado, ele atirou no porco, o que gerou tensão entre as tropas britânicas e americanas nas proximidades. Em vez de resolver a situação pacificamente, os dois lados começaram a mobilizar suas tropas, resultando em um impasse que durou vários anos. Os soldados ficaram frente a frente, mas não houve grandes batalhas, e o conflito foi finalmente resolvido, sem derramamento de sangue. A Guerra dos Porcos nos lembra como um pequeno incidente pode se transformar em uma disputa maior, mostrando a natureza imprevisível da história. Você consegue imaginar um mundo onde um evento tão estranho poderia levar a uma guerra potencial? Um fato interessante sobre o zoológico Henry Doorly, fundado em 1894 em Omaha, Nebraska. Este zoológico conquistou a reputação de ser um dos melhores do mundo. Com mais de 17 mil animais de mais de 900 espécies, não é apenas um zoológico, é uma aventura esperando para ser descoberta. Os visitantes podem passear por exposições incríveis, como o Dome do Deserto, a maior desertificação coberta do mundo, e a Selva dos Líderes, um luxuoso habitat tropical. O zoológico também é conhecido por seus impressionantes esforços de conservação, focados na proteção de espécies ameaçadas e na educação do público sobre a vida selvagem. Todo ano, milhões de visitantes percorrem suas trilhas, admirando tudo, desde majestosos leões até pequenas borboletas. Seja você um morador local ou um viajante, o zoológico Henry Doorly oferece experiências inesquecíveis que podem inspirar o amor pela natureza e criar memórias para a vida toda. O que você vai descobrir lá? Difícil de acreditar, mas ela enfrentou uma multa enorme.
Em 2009, uma mulher chamada Jamie Thomas Rassett ganhou as manchetes quando recebeu uma multa impressionante de $1,9 milhão por baixar ilegalmente apenas 24 músicas. Isso resultou em uma multa de $80 mil por cada faixa. Esse caso destacou as sérias consequências de violar direitos autorais, uma lei criada para proteger artistas e suas obras criativas. A situação de Thomas Rassett gerou intensos debates sobre a justiça de tais multas, especialmente em comparação com o preço de compra legal das músicas. Muitos acharam que uma multa desse tamanho parecia excessiva, especialmente por um número tão pequeno de canções. Esse caso também levantou questões sobre a aplicação da lei na era digital, já que o compartilhamento de música se tornou cada vez mais comum. Este incidente serve como um forte lembrete da importância de respeitar os direitos dos criadores e das potenciais consequências legais das atividades online. Estamos prontos para enfrentar tais consequências? Explore a maior igreja do mundo. Por que ela está tão vazia? A Basílica da Imaculada Conceição, localizada na Costa do Marfim, é a maior igreja do planeta, com capacidade para impressionantes 18 mil pessoas. Essa estrutura impressionante simboliza a fé e a grandeza arquitetônica. No entanto, apesar de seu tamanho colossal, apenas algumas centenas de fiéis comparecem aos cultos regulares. Isso levanta a questão de por que um espaço tão magnífico raramente está cheio. Uma das razões pode estar nas tradições culturais e nas necessidades espirituais da comunidade local. Muitas pessoas preferem reuniões menores e mais aconchegantes para adoração, em vez de grandes aglomerações. O design magnífico da igreja, embora impressionante, pode às vezes parecer opressivo para os cultos do dia a dia. Como resultado, a Basílica da Imaculada Conceição serve não apenas como um local de adoração, mas também como um deslumbrante monumento que demonstra a criatividade arquitetônica de sua época. Prepare-se para se surpreender com a jornada de Christa McAuliffe. Christa McAuliffe foi uma verdadeira pioneira, escolhida pela NASA como a primeira astronauta civil entre impressionantes 11 mil candidatos. Nascida em Massachusetts, ela era professora e sonhava em inspirar seus alunos através da exploração do espaço. Sua missão a bordo do ônibus espacial Challenger não foi apenas uma conquista pessoal, mas também uma oportunidade de conectar o aprendizado em sala de aula com experiências reais no espaço. Infelizmente, a explosão do Challenger em 28 de janeiro de 1986 pôs fim à sua missão e levou a vida de sua equipe. Ela deixou uma mensagem poderosa, famosa pela frase: "Se lhe oferecerem um lugar em um foguete, não pergunte qual é o assento, apenas sente-se." O legado de Christa vive, inspirando incontáveis estudantes e educadores a buscarem seus sonhos, lembrando a todos nós que o céu não é o limite, mas apenas o começo. Como podemos nos inspirar com sua história? Muita gente não sabe, mas ferros de passar podem fazer sanduíches. Em uma reviravolta interessante na culinária dos dormitórios, alguns estudantes criativos descobriram que ferros de passar são ótimos para preparar sanduíches. Quando o espaço é limitado e a cozinha não tem muitos aparelhos, esses moradores inventivos usam ferros para transformar ingredientes simples em pratos deliciosos. Imagine, um ferro comum é ligado, esquenta e depois é pressionado contra um sanduíche com queijo, carne e legumes, chiando como se estivesse em uma frigideira. Esse método não só permite cozinhar rapidamente, mas também cria um clima de amizade, quando amigos se reúnem para compartilhar dicas e recheios favoritos. Esse truque culinário inovador mostra a criatividade dos estudantes que encontram maneiras de aproveitar uma refeição caseira, sem uma cozinha completa. Você já pensou em usar um ferro para cozinhar? É um ótimo exemplo de pensamento fora da caixa. Acredite ou não, Yves Saint Laurent mudou a moda para sempre. Em 1966, esse designer inovador apresentou um incrível smoking, especialmente para mulheres, em sua coleção de roupas prontas. Antes desse passo ousado, as roupas femininas seguiam normas de gênero rígidas, limitando as mulheres a vestidos e saias. No entanto, o smoking de Laurent desafiou essas tradições, permitindo que as mulheres expressassem sua força e sofisticação de uma nova maneira. Essa peça revolucionária não era apenas estilosa, tornou-se um poderoso símbolo da força feminina, mostrando que as mulheres podiam usar roupas tradicionalmente masculinas e ainda assim parecer elegantes. O smoking inspirou muitos designers e revoluções na moda, tornando-se um item essencial no guarda-roupa feminino em todo o mundo.
Desde então, as mulheres usam smokings em eventos formais, festas e até no dia a dia, provando que podem ser tão estilosas quanto em saias ou vestidos. A influência de Yves Saint Laurent ajudou a transformar a moda feminina, promovendo a transição para roupas mais universais e neutras em relação ao gênero. Não é incrível como a visão de um único designer pode criar mudanças tão duradouras? Fatos surpreendentes sobre a ativação da vitamina D. O processo de transformação da vitamina D em sua forma ativa é realmente fascinante. Primeiro, obtemos luz solar ou consumimos alimentos ricos em vitamina D, como peixes gordurosos ou laticínios enriquecidos. Assim que a vitamina D entra em nosso corpo, ela vai para os rins. Lá, uma enzima especial converte a vitamina D em calcitriol, a forma que nossos corpos podem usar. Essa ativação é muito importante, pois o calcitriol desempenha um papel fundamental na regulação dos níveis de cálcio e fósforo, essenciais para ossos e dentes fortes. Sem quantidade suficiente de calcitriol, podemos enfrentar problemas de saúde, como o enfraquecimento dos ossos ou até mesmo osteoporose. Curiosamente, obter vitamina D suficiente não depende apenas do sol. Alguns grupos de pessoas podem ter deficiência devido à localização geográfica ou restrições dietéticas. Portanto, seja aproveitando dias ensolarados ou saboreando um delicioso pedaço de salmão, entender a ativação da vitamina D nos ajuda a valorizar como nossos corpos mantêm a saúde e a vitalidade. Você não vai acreditar no que dá para fazer com uma fogueira. As fogueiras não servem apenas para assar marshmallows ou se aquecer. Elas têm uma aplicação surpreendente na sobrevivência, a purificação da água. Ferver água na fogueira elimina bactérias e vírus nocivos, tornando-a segura para beber. Essa técnica tem sido uma forma importante de sobrevivência ao longo dos séculos, especialmente para quem se aventura em lugares selvagens ou enfrenta situações de emergência sem água potável. Imagine que você está na natureza e não sabe onde encontrar água segura para beber. Ao aquecer a água na fogueira, você pode eliminar muitos patógenos que podem te deixar doente. Esses conhecimentos antigos destacam o incrível poder do fogo e seu papel na sobrevivência humana. Então, da próxima vez que você estiver ao redor da fogueira, lembre-se de que não é apenas uma maneira de preparar o jantar. É também uma ferramenta de salvamento que resistiu ao teste do tempo. Não é incrível? Por que o orçamento do filme Pulp Fiction é importante? Os custos de produção do icônico filme de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, foram bastante altos, o que destaca o quanto a indústria valoriza o talento. Mais da metade do orçamento foi destinada aos atores, mostrando seu poder como estrelas e a confiança em suas atuações, que contribuíram para o sucesso do filme. Quando aparecem nomes como John Travolta, Uma Thurman e Samuel L. Jackson, eles trazem uma energia única que ressoa com o público e os críticos. Esse investimento financeiro não é apenas um reflexo do talento deles, mas também uma estratégia para atrair espectadores. A mistura de atores experientes com novos talentos ajudou a consolidar o status cult de Pulp Fiction, influenciando muitos cineastas. Compreender a distribuição do orçamento revela a importância das escolhas de elenco no cinema e como essas decisões podem moldar o legado do filme. Você consegue imaginar o filme sem seu elenco estrelado? Acredite ou não, mas o idioma alemão já foi o mais popular. Antes da Primeira Guerra Mundial, o alemão era a segunda língua mais falada nos Staaten e Kakita, profundamente inserida na vida americana. Cidades com grandes comunidades de falantes de alemão tinham jornais prósperos, eventos culturais vibrantes e muitas escolas que ensinavam em alemão. Locais como Cincinnati e Milwaukee eram centros da língua e cultura alemãs, exibindo música, literatura e culinária que refletiam esse legado. No entanto, com o início da Primeira Guerra Mundial, surgiu uma onda de sentimentos anti-alemães, fazendo com que muitos olhassem para o idioma com desconfiança e hostilidade. Como resultado, instituições alemãs enfrentaram forte pressão, levando à supressão da língua na vida pública. Essa queda rápida transformou as comunidades, já que muitas escolas mudaram para o inglês e os negócios abandonaram o alemão em favor da lealdade ao Seattle. Hoje só podemos imaginar as ricas tradições que um dia floresceram em nossas cidades. Nas florestas da África Ocidental, chimpanzés selvagens mostram um comportamento surpreendente que lembra nosso amor por uma boa bebida. Esses primatas inteligentes foram vistos consumindo suco fermentado de palmeira, uma forma natural de álcool que pode deixá-los um pouco embriagados. Usando folhas mastigadas como esponjas,
Eles absorvem o líquido doce e espumoso e frequentemente voltam às mesmas árvores, sabendo exatamente onde encontrar suas bebidas favoritas. Esse comportamento destaca sua inteligência e levanta questões sobre interações sociais. Os chimpanzés bebem essas bebidas juntos? Sentem efeitos semelhantes aos humanos após algumas doses? Como às vezes mostram sinais de leve embriaguez, parece que eles não apenas se hidratam, mas também se divertem um pouco. Este é um exemplo incrível de quão próximos estamos de nossos primatas vizinhos. Você consegue imaginar que o ouro está profundamente dentro da Terra? Durante a formação do nosso planeta, ocorreu um processo fascinante chamado diferenciação planetária. Naqueles tempos antigos, a Terra era uma massa fundida e quente, e à medida que ela esfriava, os materiais começaram a se separar. Elementos mais pesados, como o ouro, afundavam para o centro, enquanto os mais leves subiam, formando a crosta. Isso significa que uma quantidade significativa de ouro está presa no núcleo, bem abaixo de nossos pés. O ouro que encontramos hoje na superfície é apenas uma pequena parte do que existia originalmente. Interessante, não é? A jornada do ouro do núcleo quente da Terra até joias e dispositivos eletrônicos é uma história de tempo e transformação. Então, da próxima vez que você ver algo brilhante, pense no passado ardente do ouro e de onde ele veio, escondido a milhas abaixo da superfície. Conheça a lixeira mais rápida sobre rodas. Chris Rollins levou a reciclagem a um novo nível ao inventar uma lixeira que corre a 101 km por hora. Imagine uma lixeira com motor e 3 rodas de bicicleta, feita para tornar o descarte de lixo mais divertido. Rollins, que enfrentou alguns acidentes durante os testes, não queria apenas criar um dispositivo funcional, mas algo que chamasse a atenção de todos. Sua invenção rápida desafia nossa percepção de objetos do dia a dia, combinando inovação com bom humor. Este projeto incrível mostra como a criatividade pode transformar algo tão comum quanto uma lixeira em uma maravilha mecânica emocionante. Ao empurrar os limites da engenharia e do design criativo, Rollins nos lembra que até as coisas mais simples podem se tornar extraordinárias, o que ele vai inventar a seguir. Você já se perguntou por que gatos não devem beber leite? Muitas pessoas acham que leite é um petisco gostoso para nossos felinos, por causa dos desenhos animados, onde eles o bebem com prazer. No entanto, gatos adultos não têm a quantidade suficiente de lactase, o que dificulta a digestão da lactose, o açúcar presente no leite. Quando um gato bebe leite, isso pode causar problemas digestivos, como diarreia e dor de estômago. Esse mito persiste porque frequentemente vemos imagens divertidas de gatos apreciando leite, mas a realidade é diferente. Gatinhos produzem lactase para digerir o leite da mãe, mas conforme crescem e são desmamados, seus corpos produzem menos dessa enzima. Portanto, oferecer um prato de leite para um gato adulto pode fazer mais mal do que bem. É melhor dar água fresca e petiscos seguros para gatos. Seu amigo peludo ficará muito mais feliz e saudável sem leite. Você já se perguntou por que seu nariz e suas orelhas parecem maiores? A verdade é que, com o passar dos anos, a gravidade afeta nossas características cartilaginosas de forma sutil. Diferente dos ossos que param de crescer após certa idade, a cartilagem continua a se desenvolver lentamente ao longo da vida. Isso significa que características comuns, como nariz e orelhas, continuam a mudar. Com o tempo, a cartilagem nessas áreas se torna menos rígida do que os ossos, tornando-se mais suscetível à ação da gravidade. Com o passar dos anos, isso resulta em um alongamento visível do nariz e das orelhas em pessoas mais velhas. Essa característica única da nossa biologia traz um aspecto interessante à percepção do envelhecimento. É um lembrete de que, ao contrário da estrutura firme dos nossos ossos, nossos corpos estão sempre evoluindo em sutilezas. Você já notou essa mudança em você ou em outras pessoas? Você já se perguntou por que a Antártica tem um número de telefone? A Antártica possui um código único, 672, que simboliza a cooperação internacional na pesquisa de um dos lugares mais remotos da Terra. Embora seja em grande parte inabitável e não tenha moradores permanentes, cientistas e pesquisadores visitam esse continente gelado todos os anos. Eles estudam o clima, os ecossistemas e até mesmo o gelo antigo para entender o passado do nosso planeta. Esse código representa o compromisso global em desvendar os mistérios desse ambiente rigoroso. Graças a programas de pesquisa colaborativa de diferentes países, o trabalho realizado na Antártica resulta em descobertas importantes que beneficiam toda a humanidade.
Imagine ligar para o continente gelado para conversar com cientistas que estudam as mudanças climáticas, ou observar pinguins caminhando pelas planícies congeladas. Mesmo sem cidades ou vilarejos, o espírito de trabalho em equipe prospera nesse ambiente extremo, demonstrando nossa responsabilidade compartilhada pelo planeta. Não é incrível como um único número pode representar tanta unidade? Você consegue imaginar que a Universidade de Oxford é mais antiga que os astecas? Esse fato incrível mostra o quão profundas são as raízes da educação. Fundada no século XII, Oxford é uma das universidades mais antigas do mundo de língua inglesa. Ela começou a ensinar alunos muito antes da civilização asteca surgir no início do século XV. Os astecas, conhecidos por suas cidades impressionantes e rica cultura, se tornaram conhecidos muito depois das tradições acadêmicas que se desenvolviam na Inglaterra. Enquanto Oxford formava cientistas e filósofos, os astecas ainda estavam moldando sua identidade única, construindo pirâmides e explorando as vastas terras da Mesoamérica. Comparar essas duas linhas do tempo históricas destaca a importância do conhecimento e da educação ao longo de toda a história da humanidade. Não é incrível pensar em como instituições como Oxford moldaram mentes e ideias ao longo dos séculos? Prepare-se para entender como a hipomimia afeta as emoções. A hipomimia é um sintoma interessante da doença de Parkinson que dificulta a expressão das emoções no rosto. Imagine tentar compartilhar uma risada ou apenas parecer feliz, mas seu rosto transmite o contrário. Isso pode causar situações desconfortáveis na comunicação, pois as pessoas ao seu redor podem interpretar suas emoções de forma errada. Por exemplo, alguém com hipomimia pode parecer triste ou indiferente, mesmo que esteja animado ou feliz por dentro. Essa desconexão pode tornar as conversas estranhas, pois amigos ou familiares podem achar que algo está errado, quando na verdade está tudo bem. Compreender a hipomimia é importante para desenvolver empatia por pessoas com a doença de Parkinson. Estudar esse sintoma não só reduz mal-entendidos, mas também ajuda a criar um ambiente mais acolhedor para aqueles que enfrentam essas dificuldades. Como podemos apoiar melhor as pessoas que sofrem de hipomimia? Descubra o incrível mundo da Cidade do Lixo no Egito. Manchiat Nasir, frequentemente chamada de Cidade do Lixo, é famosa por sua comunidade única de Zabalim, que transforma lixo em tesouros. Localizado no coração do Cairo, esse bairro enfrenta muitos desafios, incluindo infraestrutura precária, mas os Zabalim desenvolveram um sistema excepcional de triagem e reciclagem manual de resíduos. Todos os dias, eles processam toneladas de lixo, garantindo a reutilização e reciclagem do maior número possível de materiais. Graças à sua dedicação, a Cidade do Lixo possui um dos maiores índices de reciclagem do mundo, mostrando como soluções inovadoras podem surgir das dificuldades. Os Zabalim não apenas ajudam a limpar a cidade, mas também criam uma economia sustentável em sua comunidade. Este exemplo inspirador destaca a força da resiliência e da criatividade na solução de problemas de gestão de resíduos urbanos. Será que outras cidades podem aprender com seu sucesso? Você sabia sobre o comotocortes e seus perigos? O comotocortes é uma condição rara, mas que pode ameaçar a vida, ocorrendo após um impacto forte no peito, como em esportes de contato ou em acidentes. Esse fenômeno impressionante, mas assustador, pode desregular os sinais elétricos do coração no momento mais crítico, levando a arritmias perigosas ou batimentos cardíacos irregulares. O mais preocupante é que o comotocortes pode afetar qualquer pessoa, independentemente da idade ou condição física, e se a ajuda não for prestada rapidamente, dentro de 3 minutos críticos, isso pode resultar em morte. O diagnóstico precoce e a assistência médica rápida são fundamentais, pois restaurar o ritmo cardíaco normal pode salvar vidas. Saber como agir após um impacto no peito, como chamar ajuda imediatamente e realizar a ressuscitação cardiopulmonar pode evitar uma tragédia. Então, você está preparado para agir se algum dia testemunhar uma situação assim? Você sabe o que inspira o estilo único da Air China? É a incrível pintura das aeronaves, criada pelo próprio Deng Xiaoping, uma figura-chave na história da China. Não é apenas uma pintura comum, é uma obra de arte que reflete o rico patrimônio cultural. Deng, conhecido por seu papel na abertura da economia chinesa, escreveu a caligrafia que decora os aviões da companhia, incorporando o espírito da nação. Os traços elegantes de sua escrita simbolizam tanto as tradições quanto a modernidade, convidando os viajantes a um mundo onde a história se encontra com a vida contemporânea. Então, da próxima vez que você ver um avião da Air China,
Lembre-se de que ele não transporta apenas passageiros. Ele carrega uma história escrita com tinta e legado. Essa pintura única não só destaca a Air China no céu, mas também serve como uma homenagem aos valores culturais da China. Você não gostaria de voar em um avião tão lindamente decorado? Descubra o mundo oculto da cobra verde. Este incrível réptil vive nas densas florestas tropicais da América Latina e tem uma habilidade impressionante de se camuflar entre folhas e cipós. Com sua cor verde brilhante e corpo esguio, a cobra verde quase desaparece, tanto para predadores quanto para suas presas. Curiosamente, ela não representa ameaça para pessoas ou outros animais, pois não é venenosa e não é agressiva. Em vez disso, confia em sua camuflagem para capturar pequenos pássaros e lagartos, tornando-se uma caçadora habilidosa, apesar de seu caráter inofensivo. Essa cobra fascinante desempenha um papel importante em seu ecossistema, ajudando a manter o equilíbrio das espécies em seu habitat. Então, da próxima vez que você pensar em cobras, lembre-se da cobra verde e suas impressionantes habilidades de camuflagem. Quantos outros seres conseguem se misturar tão bem com o ambiente? A medicina medieval realmente se baseava nos 4 humores? Você não vai acreditar como os antigos gregos e romanos influenciaram as práticas médicas da Idade Média. Eles introduziram a teoria dos 4 humores: sangue, fleuma, bile negra e bile amarela. Acreditava-se que a saúde de uma pessoa dependia do equilíbrio desses humores. Portanto, se alguém adoecesse, pensava-se que um ou mais humores estavam em desequilíbrio. O tratamento muitas vezes era bastante surpreendente, incluindo remédios à base de ervas, sangrias para restaurar o equilíbrio e até orações por intervenção divina. Infelizmente, o conhecimento médico na época era bastante limitado, e muitas ideias eram baseadas em superstições, não em ciência. A maior parte das informações que existiam era cuidadosamente preservada em bibliotecas de mosteiros, onde monges copiavam textos. Essa mistura de ideias antigas e novas práticas preparou o terreno para futuros avanços médicos. Você pode se surpreender ao saber que qualquer um pode se tornar juiz da Suprema Corte. É incrível, mas para trabalhar nesse tribunal mais alto dos Fiqh Síria, não é necessário ser advogado. A Constituição dos Siatai não estabelece requisitos específicos para a nomeação de juízes da Suprema Corte, o que abre portas para pessoas de diferentes áreas. Isso significa que alguém com experiência em ciência, negócios ou até mesmo arte pode ser indicado para essa posição. Embora a maioria dos juízes tenha formação em direito ou experiência como juízes, a ausência de critérios formais permite trazer perspectivas diversas. A beleza desse sistema está na sua capacidade de trazer novas ideias e visões de diferentes campos, o que pode levar a interpretações inovadoras da lei. Então, da próxima vez que você pensar na Suprema Corte, lembre-se de que não é apenas uma arena jurídica, mas também um lugar onde vozes únicas podem ser ouvidas. Quem sabe que experiências não convencionais podem influenciar as decisões futuras. Quando o macaco vê seu reflexo, os macacos prego, conhecidos por seu comportamento brincalhão, reagem de maneira surpreendente aos espelhos. As fêmeas costumam se aproximar do seu reflexo com alegria, como se estivessem encontrando um amigo. Elas podem fazer gestos amigáveis, o que leva a pensar que realmente se reconhecem ou estão apenas curiosas sobre esse outro macaco. Em contraste, os machos geralmente reagem de forma diferente. Muitos parecem confusos ou até mesmo agitados ao ver sua imagem. Alguns se encolhem ou tentam fugir, como se não entendessem o que está acontecendo. Essa diferença de comportamento entre machos e fêmeas levanta questões interessantes sobre como os macacos prego percebem o mundo ao seu redor e interagem com ele. Essas reações são um sinal de autoconsciência ou apenas curiosidade brincalhona. Compreender esses comportamentos não só oferece uma visão da psicologia dos macacos, mas também ilumina a evolução do autoconhecimento nos animais. Você já se perguntou por que a Disneyland Paris atrai milhões? Desde sua abertura em 1992, a Disneyland Paris se tornou o lugar mais visitado da Europa, recebendo milhões de visitantes a cada ano. Este incrível parque temático supera atrações famosas como a Torre Eiffel e o Louvre, graças ao seu charme único. O que diferencia a Disneyland Paris é sua atmosfera mágica, com castelos de contos de fadas, desfiles coloridos e atrações emocionantes para todos, desde os pequenos até os amantes de adrenalina.
famílias e amigos criam memórias inesquecíveis ao encontrar seus personagens favoritos da Disney, como Mickey Mouse e Cinderela. O parque também oferece atrações incríveis inspiradas nos filmes da Disney, como a emocionante Space Mountain e o mágico voo do Peter Pan. Portanto, seja na Main Street ou explorando as diversas áreas temáticas, a magia da Disneyland Paris a torna um sonho para visitantes de todas as idades. Acredite ou não, O é um tesouro escondido. Este lugar encantador atrai visitantes com suas paisagens deslumbrantes e a fascinante história dos vikings. Localizado na Noruega, Or é famoso por seus penhascos rochosos, fiordes tranquilos e florestas verdes, que criam um cenário perfeito para atividades como caminhadas, caiaque e fotografia. Os turistas vêm aqui não apenas pela natureza intocada, mas também para explorar as ruínas de assentamentos vikings, que contam sobre as culturas marítimas que moldaram a Europa. Você pode visitar antigos túmulos e esculturas em pedra que têm séculos de história, mergulhando no passado intrigante dos vikings. Ao passear pela cidade, você encontrará cafés aconchegantes e lojas que apresentam artesanato e sabores locais. Não importa se você é um amante da adrenalina, em busca de aventuras ao ar livre, ou um entusiasta da história interessado em culturas antigas, ou oferece uma experiência única para todos. Portanto, se você está procurando um lugar que combina beleza deslumbrante e rica história, talvez encontre seu próximo destino favorito nesta cidade maravilhosa. Você sabia que a comida afeta sua mente? Cada vez mais pessoas percebem que o que comemos impacta não só nosso corpo, mas também nossa saúde mental. Estudos recentes mostram uma forte ligação entre a dieta e condições como ansiedade e depressão. Por exemplo, uma alimentação rica em frutas, verduras e grãos integrais pode melhorar seu humor e energia. Por outro lado, consumir muitas guloseimas e alimentos processados pode deixá-lo cansado e irritado. Essa crescente conscientização sobre hábitos alimentares leva a discussões sobre como nossas escolhas de comida afetam nosso bem-estar geral. Muitas pessoas agora prestam atenção à sua alimentação, não apenas pela saúde física, mas também pela clareza mental. Essa mudança de pensamento destaca a importância de uma dieta equilibrada. Portanto, da próxima vez que você for pegar um lanche, pense em como isso pode afetar sua atividade mental. Você sabe o que realmente influencia nosso sistema de notas? No início do século XX, educadores americanos enfrentaram um problema curioso com a letra E. Eles usavam E para indicar uma nota insatisfatória, mas alguns alunos achavam que significava excelente. Para resolver essa confusão, os professores decidiram substituir o E pelo F para indicar falha, e essa mudança permanece até hoje. Essa pequena alteração reflete problemas mais profundos na comunicação na educação. Ao esclarecer o que significa falhar, os educadores esperavam motivar os alunos e guiá-los para a melhoria. Hoje, a nota F ainda é comum nos boletins, mas também levanta questões sobre como avaliamos o aprendizado e incentivamos o desenvolvimento. Ao aprofundar-se no processo de aprendizagem, talvez devêssemos reconsiderar os rótulos que usamos. Como as notas influenciam a motivação e o sucesso dos alunos? A Universidade de Paris realmente prosperou. O século XII foi um período emocionante para a educação, e a Universidade de Paris estava no centro dessas mudanças. Conhecido por sua abordagem única, esta universidade combinava estudos religiosos com leituras teatrais, criando uma atmosfera vibrante de aprendizado. Imagine estudantes discutindo filosofia com entusiasmo, enquanto expressões teatrais destacam seus pensamentos. Essa combinação única não apenas aprofundou sua compreensão, mas também estimulou a criatividade, incentivando os acadêmicos a explorarem ideias complexas. A universidade se tornou um centro de crescimento cultural e intelectual, atraindo alunos de diferentes origens que buscavam compartilhar conhecimento. Com o crescimento das universidades nesse período, a Universidade de Paris se destacou como um farol de iluminação, abrindo caminho para a educação moderna. Quando acadêmicos se reuniam para debates, troca de ideias e exploração de novas concepções, isso transformava o cenário acadêmico, influenciando práticas educacionais em toda a Europa. Esse rico legado nos faz refletir sobre como esses primeiros modelos educacionais moldam as universidades que conhecemos hoje. Você sabia que a Lua tem forma de limão? Embora pareça lisa e redonda da Terra, na verdade esse corpo celeste tem uma forma surpreendentemente irregular. A Lua se assemelha mais a um limão.
Tem polos achatados e saliências visíveis ao longo do equador e do lado que fica voltado para a Terra. Essas características surgiram devido às antigas forças gravitacionais entre a Terra e a Lua, além de sua estrutura interna. É impressionante como essas interações moldaram nosso satélite natural em algo único e não em uma esfera perfeita. Equipamentos e dados de várias missões lunares confirmaram essa forma irregular, o que pode surpreender muitas pessoas. Então, da próxima vez que você admirar a Lua brilhando no céu noturno, lembre-se de que sob sua aparência impecável existe um mundo de imperfeições, assim como nós. Difícil de acreditar, mas os pombos salvam vidas. Essas aves incríveis, com uma visão excepcional, foram treinadas pela guarda costeira dos Isiakas Nair para encontrar pessoas perdidas no mar. Os pombos conseguem perceber movimentos a grandes distâncias e veem um espectro de cores mais amplo do que os humanos. Essa habilidade única os torna valiosos participantes em operações de busca e salvamento. Durante o treinamento, os pombos aprendem a reconhecer sinais específicos que indicam que alguém está em perigo. Após serem soltos, eles voam alto sobre o oceano, escaneando a área em busca de quem precisa de ajuda. Quando avistam um sinal, as aves podem rapidamente direcionar as equipes de resgate para o local, acelerando o processo de salvamento. Seus instintos naturais, combinados com o treinamento, ajudam a salvar vidas em situações de emergência. Portanto, da próxima vez que você ver um pombo, lembre-se de que essas aves não estão apenas fazendo barulho, elas também são heróis no céu, prontas para ajudar no momento mais necessário. Fato incrível sobre os recifes de corais. Essas estruturas subaquáticas impressionantes têm uma maneira inteligente de se proteger e proteger seus vizinhos coloridos. Os recifes de corais produzem proteínas fluorescentes especiais que funcionam como um protetor solar, protegendo as algas que vivem neles da luz solar prejudicial. Impressionante, não é? Essas proteínas absorvem e dispersam a radiação ultravioleta, que pode ser perigosa. Quando as algas estão seguras, elas podem continuar seu trabalho essencial de fotossíntese, fornecendo os nutrientes necessários para os corais. Essa colaboração não só mantém a saúde dos corais, mas também cria cores vibrantes e diversas, que frequentemente associamos a belos ecossistemas de recifes. Então, da próxima vez que você pensar nos recifes de corais, lembre-se de que eles são não apenas magníficos, eles também são um brilhante exemplo de trabalho em equipe da natureza. Um fato interessante sobre o placebo. O efeito placebo mostra o quão poderosas são nossas crenças em relação à saúde. Imagine uma situação em que alguém acredita que está tomando um remédio de verdade, mas, na verdade, é apenas uma pílula de açúcar ou uma solução salina. É surpreendente, mas muitas pessoas realmente sentem uma melhora na saúde apenas porque acreditam que estão sendo tratadas. Esse fenômeno demonstra a conexão entre mente e corpo, provando que nossas expectativas podem influenciar muito nosso bem-estar físico. Pesquisas mostram que esse efeito funciona através de diferentes mecanismos, como a redução do estresse e a melhora da atividade cerebral relacionada ao alívio da dor. Médicos frequentemente utilizam o efeito placebo em testes clínicos para avaliar a eficácia de medicamentos reais. É impressionante que nosso cérebro possa iniciar processos de cura apenas ao acreditar que estamos tomando remédios. Isso significa que a fé desempenha um papel fundamental na recuperação. Da próxima vez que você ouvir sobre um novo tratamento, pense em como sua atitude é importante. Talvez ela seja tão crucial quanto o próprio remédio. Nossas crenças podem ser o melhor remédio. E se eu te disser que Muhammad Ali mudou o boxe para sempre? Muhammad Ali, que nasceu como Cassius Clay, não foi apenas um campeão no ringue, ele transformou o próprio esporte. Após se converter ao islamismo, adotou o nome Muhammad Ali, que significa o elogiado, refletindo suas profundas crenças pessoais. Seu estilo de luta era revolucionário, combinando velocidade e agilidade com golpes poderosos, impressionando tanto o público quanto os adversários. Mas a influência de Ali ia muito além do boxe. Ele usou sua plataforma para lutar contra a injustiça social e a guerra, recusando-se de forma famosa a se alistar durante a Guerra do Vietnã por causa de suas crenças religiosas. Essa posição corajosa trouxe sérias consequências, incluindo a perda do título e uma pena de prisão. Apesar dessas dificuldades, ele permaneceu um símbolo de resistência e luta pelos direitos civis, inspirando muitas pessoas ao redor do mundo. O legado de Ali continua a impactar movimentos sociais e a incentivar as pessoas a defenderem suas crenças.
Incrível, mas é verdade. A caverna Son Juong impressiona os aventureiros. Esta caverna incrível, localizada no Parque Nacional Phong Nha Ke Bang, no Vietnã, é a maior do mundo, com mais de 5 quilômetros de extensão. Descoberta em 1991, permaneceu um mistério por quase 2 décadas, até ser totalmente explorada em 2009, revelando suas maravilhas impressionantes. O que torna a caverna Son Juong especialmente fascinante é seu sistema climático único. Dentro dela, você encontrará um clima diferente, frequentemente com suas próprias nuvens e neblina. Esse ambiente peculiar abriga exuberantes florestas subterrâneas, repletas de biodiversidade. Aventureiros buscam ver essa maravilha natural para apreciar sua grandiosidade e beleza, com estalagmites altas e enormes salões que parecem de outro planeta. Ao explorar mais a fundo, você pode até se sentir como um astronauta em um planeta alienígena. Você já imaginou como seria caminhar em uma caverna com suas próprias condições climáticas? E se eu te contar sobre suas vias respiratórias? Nossos corpos gerenciam o fluxo de ar de maneira incrível. As pessoas não respiram pelo nariz e pela boca ao mesmo tempo, porque elas compartilham a mesma via respiratória. Imagine tentar beber de 2 canudos ao mesmo tempo. Seria desajeitado e confuso. Respirar por uma única via permite absorver oxigênio de forma mais eficiente e ajuda a manter a ordem no sistema respiratório. Quando respiramos pelo nariz, pequenos pelos chamados cílios capturam poeira e micróbios, limpando o ar antes que ele chegue aos pulmões. Por outro lado, respirar pela boca permite que a gente receba mais ar rapidamente, especialmente durante exercícios ou atividades físicas intensas. Essa construção inteligente permite que nosso corpo priorize o fluxo de ar, garantindo que tudo funcione bem. Não é incrível como nossa anatomia nos ajuda a funcionar da melhor maneira? Você sabia que as letras hebraicas guardam segredos espirituais? Cada letra do alfabeto hebraico não é apenas um símbolo. Ela carrega significados profundos, enraizados na mística e na cabala judaica. Por exemplo, a letra Shin é frequentemente associada ao nome divino de Deus, representando a santidade e a presença divina. Por outro lado, a letra Aleph, que representa o número 1, simboliza a unidade e a totalidade da criação. Esse rico significado simbólico permeia os textos sagrados, onde cada letra contribui para a mensagem espiritual geral. Pesquisadores e místicos estudam esses significados há anos, acreditando que entender essas letras pode levar a insights mais profundos sobre a vida e o universo. Essa estrutura espiritual mostra que a linguagem não é apenas um meio de comunicação, mas também um caminho para uma compreensão espiritual mais profunda. Portanto, da próxima vez que você ver uma letra hebraica, lembre-se de que há muito mais escondido nela do que parece à primeira vista. E se eu disser que os Himalaias formaram impérios? Os majestosos Himalaias, ao longo dos séculos, serviram como uma poderosa barreira natural entre o Império Mughal na Índia e as dinastias chinesas. Devido às encostas íngremes, ao ar rarefeito e às temperaturas frias, essas altas montanhas quase eliminaram a possibilidade de movimentação de grandes exércitos. Como resultado, os conflitos militares eram raros, permitindo que ambos os impérios se desenvolvessem de forma independente. Em vez de arriscar-se nas montanhas, os comerciantes optavam por rotas mais seguras, como a Rota da Seda, o que favoreceu o intercâmbio cultural sem os perigos das passagens montanhosas. Essa divisão geográfica não apenas influenciou o comércio, mas também moldou os cenários culturais e políticos de ambas as regiões. Os Himalaias, agindo como uma alta parede, garantiam que, embora ideias e mercadorias pudessem se mover por rotas alternativas, duas grandes civilizações se desenvolvessem em seus próprios caminhos únicos. Não é incrível como a natureza pode moldar a história? Por que o dinar kuwaitiano, KWD, é tão valorizado? O dinar kuwaitiano é frequentemente considerado a moeda mais valiosa do mundo, e isso não é por acaso. Esse status se deve ao forte crescimento econômico do Kuwait e à estabilidade política do país. Após a descoberta de grandes reservas de petróleo no século XX, o Kuwait transformou sua economia, tornando-se um jogador importante no mercado global de petróleo. Hoje, o dinar reflete essa riqueza, pois seu valor é sustentado por significativas exportações de petróleo e uma gestão financeira eficiente. Ao contrário de muitas moedas que flutuam, o dinar mantém sua estabilidade, o que o torna um ativo seguro para investidores.
Além disso, o governo do Kuwait implementou medidas que promovem o crescimento sustentável e a diversificação econômica, o que fortalece ainda mais o valor do dinar. Diante dessa situação econômica, você se pergunta como o dinar kuwaitiano se compara a outras moedas do mundo. Você já pensou no maior show de fogos de artifício da história? Em 2016, no Japão, aconteceu um espetáculo impressionante que entrou para a história como o maior já registrado em vídeo. Esse evento ocorreu durante o festival anual de Norio, na cidade de Nishinoseki. A enorme explosão tinha um diâmetro de 500 metros. Impressionante, não é? A criação dos fogos levou cerca de 3 anos, destacando a habilidade dos pirotécnicos. Eles iluminaram o céu com cores e padrões vibrantes, atraindo espectadores que se reuniram ao longo do rio para testemunhar esse grande evento. O que torna esse show ainda mais incrível é que ele foi feito usando técnicas tradicionais e tecnologias modernas, garantindo um espetáculo preciso e emocionante. Pessoas de todas as idades e profissões vieram para aproveitar o evento, sentindo a união sob os fogos brilhantes. Imagine estar entre milhares de espectadores, todos compartilhando a mesma admiração e alegria ao olhar para o céu. Como os futuros shows de fogos poderão competir com essa conquista extraordinária? Todo ano, as famílias finlandesas entram no clima de festa, dando nomes a cada um dos renas do Papai Noel, transformando esse mito em uma tradição divertida. Mas aqui está o detalhe. Na Finlândia, alguns brincam que precisam cuidar de suas renas na vida real. O fato é que esses majestosos animais frequentemente andam soltos, especialmente nas áreas rurais. Quando o inverno chega e a temporada de festas começa, as renas às vezes aparecem nas estradas, criando perigos inesperados para o trânsito. Os moradores aprenderam a dirigir com cuidado, especialmente ao anoitecer, quando as renas estão mais ativas. Essa tradição divertida de dar nomes destaca a profunda conexão com a natureza e a paisagem, tornando as piadas sobre as renas especialmente relevantes. Então, da próxima vez que você pensar nas renas do Papai Noel, lembre-se de que elas não são apenas personagens de contos. Elas fazem parte da vida cotidiana na Finlândia. Essa maravilhosa combinação de tradição e realidade adiciona um toque único à temporada de festas. O que realmente melhora as habilidades dos médicos? Surpreendentemente, jogar videogames por mais de 3 horas por semana pode realmente aumentar a eficácia de um médico na sala de cirurgia. Estudos mostraram uma conexão interessante entre jogos e a melhoria da precisão cirúrgica. Quando os médicos jogam videogames, eles desenvolvem habilidades importantes como coordenação motora, reação rápida e percepção espacial. Esses jogos fazem com que os jogadores respondam rapidamente a situações em mudança e, ao mesmo tempo, lidem com tarefas complexas, semelhante ao ambiente tenso durante uma operação. Como resultado, esses médicos cometem menos erros durante as cirurgias, o que garante melhores resultados para seus pacientes. Com o avanço da tecnologia na saúde, será que os videogames podem se tornar uma ferramenta inesperada de aprendizado para os futuros cirurgiões? É uma ideia empolgante que pode mudar nossa visão tanto sobre jogos quanto sobre a formação médica. Você pode se surpreender ao saber que, anatomicamente, o pulmão esquerdo é realmente menor que o direito. Isso acontece porque o coração está um pouco deslocado para a esquerda, ocupando o espaço que poderia ser do pulmão esquerdo. Essa estrutura ajuda a garantir que ambos os pulmões funcionem bem para a respiração, considerando o órgão vital que bombeia sangue por todo o corpo. Na verdade, o pulmão direito tem 3 lobos, enquanto o pulmão esquerdo tem apenas 2. Essa diferença pode parecer pequena, mas é importante para nossa anatomia e saúde geral. Os pulmões são essenciais para oxigenar o sangue e eliminar o dióxido de carbono, e sua estrutura única ajuda a manter o coração funcionando. Então, da próxima vez que você respirar fundo, pense na incrível colaboração entre seu coração e seus pulmões. Que maravilha é o nosso corpo! Você pode se surpreender. A primeira mulher piloto de caça no Japão. Em 2018, o Japão fez história ao reconhecer a primeira mulher que se tornou piloto de caça. Desde criança, ela se inspirou no icônico filme Top Gun e sonhava em voar pelo céu. No entanto, sua jornada nessa profissão emocionante levou tempo, pois somente em 2015, as forças de autodefesa do Japão começaram a aceitar mulheres em funções de combate. Antes disso, o setor militar era predominantemente masculino, o que limitava as oportunidades para mulheres pilotos. Essa conquista não apenas quebrou o teto de vidro, mas também abriu caminho para futuras gerações de mulheres na aviação.
A história dessa piloto inspira jovens meninas a seguirem seus sonhos, mostrando que com determinação elas podem superar barreiras e construir carreiras em áreas tradicionalmente reservadas para homens. Veremos mais mulheres voando alto no céu japonês? É verdade que só vemos 3 milhas. O horizonte é a linha onde a superfície da Terra encontra o céu, criando uma fronteira fascinante que muitas vezes tomamos como certa. Para uma pessoa comum, em nível do mar, essa linha está a cerca de 3 milhas de distância devido à curvatura da Terra. Isso significa que quando você olha para o oceano ou uma paisagem plana, pode parecer que está olhando para a eternidade, mas, na verdade, a forma da Terra limita sua visão. Para ver mais longe, é preciso subir. Escalar uma colina ou um prédio alto pode ampliar muito seu horizonte. Curiosamente, quanto mais alto você está, mais longe consegue ver, provando que nossa perspectiva muda radicalmente com a altura. Então, da próxima vez que você estiver apreciando o pôr do sol na praia, lembre-se de que o horizonte não é apenas uma vista bonita, é um lembrete da forma redonda da Terra e de como nosso mundo é estruturado. Prepare-se para se surpreender com os enormes anéis de J47b. A NASA confirmou que o planeta J47b possui um conjunto impressionante de anéis, que são 200 vezes maiores do que os anéis de Saturno. Imagine uma visão tão grandiosa que até os majestosos anéis de Saturno parecem pequenos ao seu lado. Descoberto em 2012, J47b amplia nossa compreensão dos sistemas planetários e destaca a incrível diversidade do universo. Esse gigante gasoso distante orbita uma estrela a cerca de 420 anos-luz de distância, e seus enormes anéis se estendem por quase 90 milhões de quilômetros. Eles não são apenas maiores, mas também são compostos por uma série de anéis densos e gelados, o que dá a JK407b uma aparência fascinante que os cientistas buscam estudar mais a fundo. Essa descoberta levanta questões intrigantes sobre como características tão grandiosas podem se formar e sobreviver em um ambiente caótico no espaço. Que outras maravilhas estão escondidas no universo, aguardando para serem descobertas? Você sabia que o HIV se espalhou entre as pessoas após sua descoberta? Esse fato surpreendente, mas preocupante, destaca a trajetória do vírus HIV, que foi identificado pela primeira vez no final do século XX. Cientistas acreditam que, após a transmissão inicial de primatas para humanos, o HIV começou a se espalhar rapidamente de pessoa para pessoa, impactando significativamente a saúde pública. O vírus se disseminou rapidamente através de várias formas de contato, incluindo sexo desprotegido e compartilhamento de agulhas, atingindo diferentes comunidades e países. Essa propagação se tornou um sério problema para os sistemas de saúde em todo o mundo. Diversas organizações lutam para aumentar a conscientização sobre a prevenção do HIV, testes e opções de tratamento, a fim de controlar sua disseminação. Hoje, pesquisas em andamento continuam a mudar a situação do HIV/AIDS, trazendo esperança para melhores tratamentos e até possíveis curas. Como podemos fazer mais para combater a disseminação do HIV? Você sabia que cerca de 15% dos usuários de iPhone andam com telas quebradas? É um número significativo se parar para pensar. É fácil não notar as trincas, especialmente quando você se acostuma com elas. Mas uma tela danificada pode causar outros problemas, como a diminuição da sensibilidade ao toque ou danos adicionais se não forem tratados. Não é apenas uma questão estética. Isso pode afetar o uso do celular para mensagens, navegação na internet ou fotos. Muitos ignoram as trincas achando que conseguem lidar com isso, mas isso também pode reduzir a proteção do aparelho. Se você faz parte desses 15%, talvez seja a hora de considerar um conserto. Afinal, uma tela limpa significa selfies nítidas, rolagem suave e uma experiência de uso mais agradável. Sim, realmente, o corpo humano é uma obra incrível e uma de suas características notáveis é a rápida regeneração da pele. A camada externa, chamada de epiderme, se renova completamente a cada 28 dias. Esse processo rápido envolve a remoção das células antigas e a substituição por novas. Por que isso é tão importante? Nossa pele tem uma função protetora essencial, defendendo-nos de infecções e ameaças externas, como poluição e raios ultravioleta do sol. Imagine as pequenas células trabalhando arduamente para nos proteger, mesmo quando não percebemos.
Com o passar do tempo, ou em caso de danos, esse processo natural desacelera, tornando os cuidados com a pele ainda mais importantes. Uma alimentação saudável, hidratação e protetor solar podem fazer maravilhas. Então, da próxima vez que você notar um corte cicatrizando ou sua pele brilhando após os cuidados, lembre-se, sua pele está fazendo um trabalho sério nos bastidores. Essa história fascinante começa com Enzo Ferrari, o lendário fundador da Ferrari, que um dia ofendeu um homem chamado Ferruccio Lamborghini. Enzo disse que, embora Ferruccio soubesse dirigir um trator, ele nunca conseguiria lidar com uma Ferrari. Esse comentário acendeu a paixão em Lamborghini, que era não apenas um produtor de tratores de sucesso, mas também um grande amante de carros. Em vez de recuar, Lamborghini decidiu aceitar o desafio. Em 1963, ele fundou a Automobile Lamborghini, com o objetivo de criar o carro esportivo perfeito, capaz de competir com a Ferrari. Isso resultou em modelos lendários, como o Lamborghini Miura, que se destacou pelo seu design inovador e velocidade incrível. Essa rivalidade entre Lamborghini e Ferrari mudou a indústria automobilística, inspirando ambas as marcas a ultrapassar os limites da engenharia e do design. Quem diria que um conflito poderia levar a conquistas tão revolucionárias? Você já se perguntou por que alguns seres voam tão bem? Apesar de seu tamanho pequeno, alguns animais têm adaptações únicas que os tornam excepcionais no céu. Por exemplo, as asas do falcão têm um design elegante. Essas aves não são feitas para andar. Suas patas são projetadas para capturar presas enquanto voam. Essa característica incrível destaca a evolução notável do falcão para dominar o ar. Seu esqueleto leve e músculos fortes permitem que eles planem facilmente enquanto procuram alimento no chão. Sendo predadores ágeis e eficazes, os falcões podem mergulhar a uma velocidade impressionante para pegar pequenos mamíferos ou outras aves. É fascinante como essas adaptações refletem a vida no ar, permitindo que prosperem em seu ambiente. Da próxima vez que você vir um falcão deslizando no céu, pense em como seu corpo é perfeitamente feito para a vida de caçador no ar. A natureza não é incrível? Você não vai acreditar no que se pode dizer sobre os números primos. Em outubro de 2024, o maior número primo conhecido impressiona com mais de 41 milhões de dígitos. Esse número gigante foi encontrado graças a um esforço conjunto chamado Grande Busca da Internet por Números Primos de Mersenne, GIMPs, onde amantes da matemática do mundo todo ajudam a descobrir números primos cada vez maiores. Mas isso não é apenas curiosidade. O GIMPs oferece uma recompensa em dinheiro de mais de $3.000 para quem descobrir um novo número primo, tornando a busca emocionante e competitiva. Os números primos são interessantes porque só podem ser divididos por 1 e por eles mesmos, o que os torna a base da matemática. Suas aplicações vão desde a criptografia, na segurança da informação, até padrões na natureza. Continuando essa busca empolgante por novos números primos, quem sabe quais números extraordinários estão esperando para serem descobertos? Qual será o próximo número primo? Você não vai acreditar no que está relacionado ao uso de gravatas. Um estudo de 2018 mostra que uma gravata muito apertada pode causar problemas de saúde inesperados. Se você vê a gravata apenas como um acessório de moda, talvez seja a hora de repensar suas escolhas. Gravatas apertadas podem aumentar a pressão nos olhos, o que é especialmente importante para quem já tem problemas de visão. Além disso, as pessoas podem sentir náuseas, tonturas ou dores de cabeça por causa desse aperto. É fácil se deixar levar pela vontade de parecer elegante em uma reunião ou evento importante, mas o conforto na roupa também é fundamental para o seu bem-estar. Portanto, da próxima vez que escolher a gravata perfeita, não se esqueça de deixar um pouco de espaço. O conforto não deve ser sacrificado em nome do estilo. Por que não escolher os dois? Fato surpreendente sobre o Strat. Este incrível carro é o primeiro feito principalmente com tecnologia de impressão 3D e já está chamando a atenção no mundo automotivo. Imagine um carro que pode ser criado camada por camada, usando uma impressora especial em vez de linhas de montagem tradicionais. O Strat mostra como as tecnologias modernas podem otimizar a produção, permitindo a criação de carros personalizados de forma mais eficiente do que nunca. Sua fabricação destaca a transição para uma produção inovadora, reduzindo desperdícios e permitindo que os designers realizem suas ideias rapidamente. Com apenas cerca de 40 peças, o Strat simplifica o que antes era um processo de montagem complexo. Não é apenas um carro, é uma visão do futuro do transporte.
A impressão 3D poderá mudar nossa percepção sobre carros e produção no futuro. Você sabia que as árvores em Melbourne recebem cartas de amor? Essa tradição incrível mostra como os moradores da Austrália expressam seu carinho pela natureza. Os habitantes de Melbourne começaram a escrever cartas sinceras para as árvores próximas, elogiando sua beleza e o cuidado que proporcionam. Essa forma única de admiração não só destaca as árvores como celebridades locais, mas também demonstra a profunda conexão entre as pessoas e a natureza. As cartas agradecem pela sombra nos dias quentes, pelas cores vibrantes no outono e pela simples alegria de estar cercado de verde. É um lindo lembrete de que a natureza desempenha um papel importante em nossas vidas, promovendo o espírito comunitário e nos incentivando a sermos mais atentos ao nosso entorno. Essa prática encantadora até inspirou outros a se juntarem, criando uma rede de gratidão que enriquece tanto o meio ambiente quanto as relações na comunidade. Quem diria que as árvores poderiam unir as pessoas? A Ponte de Adam é uma formação terrestre interessante que liga a Índia ao Sri Lanka, mas antigamente era mais do que apenas um conjunto de bancos de areia. Em 1480, esses dois países estavam conectados por uma ponte terrestre que facilitava viagens e comércio. Essa ponte natural era uma rota importante para pessoas e animais se deslocarem entre as terras. No entanto, um poderoso ciclone destruiu essa conexão vital, transformando-a no que vemos hoje, uma série de ilhotas e águas rasas conhecidas como Ponte de Adam. Apesar de suas ruínas, a ponte possui um rico significado histórico e cultural, inspirando pessoas e historiadores. Você consegue imaginar como era caminhar entre os dois países há apenas alguns séculos?